Vamos fechar os nossos olhos para que então entremos em conexão com o plano espiritual. Nesse instante que mais uma vez, Jesus, elevamos o pensamento em Teu nome, que possa derramar em nossos corações a compreensão necessária do diálogo fraterno que foi proposto pelo plano espiritual, nos colocando apenas como instrumentos, possamos desenvolver o que melhor for de aproveitável para o nosso aprendizado. E assim, pedimos por todos os ambientes que aqui se encontram, igualmente como nós, necessitados desta água viva da vida, possa sublimar-se nas revelações espirituais que tanto necessitamos. Muito obrigada, Mestre Jesus. Nesse instante. Para que nós estivéssemos a lealdade, fizemos um pequeno resumo de algo que eu acho que deva ser pontual. Para a lei de causa e efeito, ação e reação, cujo tema desta tarde iremos abordar, trata para nós os vínculos do ontem, hoje e do amanhã. Cada atitude, gesto, pensamento, intenção e não proporcionalmente a ação, gera-se um vínculo. Depende, obviamente, da intenção que está por trás. E é neste propósito em que a vida vai caminhando e a evolução humana e toda a criação de Deus também caminha por este mesmo propósito de evolução. Era os anos 90. Recordamos que naquela época o Brasil estava pujante nas mais variadas áreas da economia e muito bem. Tanto é que muitas empresas visavam naquela época colocar aqui uma de suas empresas para que a pujança desse país fosse a elas também estabelecidas. Os vínculos se estabeleceram entre o Brasil e outros países também, porque visivelmente tudo parecia estar bem naqueles anos. Passado-se algum tempo, era o ano de 95, estava ali uma família da cidade de São Paulo, cujas origens veio do Japão, se estabelecia já há algum tempo na área empresarial, onde a ideia de trazer também do Japão estava pujante. Uma delas refletiu-se nas pequenas cidades. As lojas de R$ 1,99 cresciam. E assim, era-se a novidade. A área empresarial para aquela época, hoje talvez não mais, vislumbrava esse momento em que a crise, onde se adoecia com valor e acordava-se com outro, já não mais era um temor da sociedade. Então, essas lojas foram aparecendo, pequenos valores, acessível a todo e a todos. Foi assim que um dos descendentes, vindo da cidade de Okinawa, com apenas 1 ano de idade, com seus pais, estava ali na cidade de São Paulo já casado e fazendo todo o seu futuro de vida na área econômica e empresarial, e quanto mais ganhava, mais vislumbrava crescer as suas empresas. Se estabelecendo também na vida conjugal, ele planejava ter filhos, tanto que veio a primeira, Vanessa, linda moça, de olhos, de traços, de origem. Naquele momento, os japoneses estavam em muitos locais, principalmente nos grandes centros, hoje em muitos no Brasil. Ali, a família começava a se despontar. Vanessa, filha primogênita. Outros já eram projetos de filhos que também poderiam vir para aquele casal.
Tanto é que eles não pensaram muito tempo. Passado pouco tempo, nasceria mais um, que se chamaria Ives. E a família, já deslumbrada, pensando então o que fazer, crescer mais as empresas, transformar-se em um mega empresário, por que não? Os negócios iam de vento em popa. E assim, naquela vida tradicional da maioria das famílias no estado de São Paulo, a família tinha sua rotina normal, entre a esposa no trabalho e cuidar dos filhos, o marido plenamente envolvido na direção das empresas. E as lojas de móveis se descontaram. Foi aí que, num belo dia, parecia que algo havia errado. Uma mercadoria estava entravada, não chegava, e eles foram até a transportadora, marido e mulher. Foi então que saiu da sua loja o casal, o senhor Masataka e também a senhora Keiko, e saber o que estava acontecendo com a transportadora, porque a mercadoria estava presa. Nesse momento, então, naquele dia corrido, como naturalmente já o era, eles resolveram ali o problema. Então, ao retornarem já para casa, percebem que algo diferente havia acontecido. Muitos carros, muitas pessoas, o que havia de fato ali? Perceberam que o tumulto vinha do próprio lar. Naquela época, não como hoje, todos têm acesso ao WhatsApp e a telefones, não, no ano de 97. E aí foi que eles perceberam carros de polícia. Nesse instante se aproxima uma pessoa do lar e diz: nosso querido Ives ou Ives foi levado por ladrões. Invadiram a casa e não houve o que argumentar. E ele foi sequestrado. Era o filho mais novo do casal. Contava-se 8 anos, inteirado no mês passado. Foi aí que o chão se perdeu. Esperaram então que aqueles homens, um total de 3 parecia-se, poderia então dar alguma notícia do filho. O que aconteceu de fato é que, para adentrar a casa, um deles, então, levou uma compra. Chama-se ali no portão e diz que a compra precisava ser entregue. Chama por uma pessoa da família, que essa pessoa, esse homem, conhecia muito bem o nome, por se tratar de alguém que ele sabia ter um parentesco com aquele que era o senhor Masataka, o senhor, mas a pessoa que atende a porta, que seria a babá do pequeno menino de 8 anos, disse que aquela pessoa ali não se encontrava. Naquele dia eles estavam fazendo uma pequena festa. Era garotinho de 11 anos, mais um primo e a babá. Foi então que nesse momento ele entra, diz que vai entregar a mercadoria, estava também com um ramalhete de flores, e anuncia o assalto. Dizia ele que queria ver onde estava o cofre. E, adentrando a casa, prende todos que ali estavam, que se tratavam de poucos, e quando eles se dão conta, o pequeno havia sido levado. Ives tinha sido sequestrado. Os pais, então, tomando conta do fato, entram em total desespero. A polícia ali, já anotamos os dados, procura-se então aguardar, esperar que o telefonema tocasse. E aí foi que eles, passado algumas horas, não no mesmo dia, entram em contato com o pai. Diziam que iriam querer muito dinheiro para libertar o pequeno de 8 anos. Eles então dizem que não tem aquele dinheiro em absoluto. E
E naquela negociação que foi passando os seus momentos, as apreensões estavam cada vez maiores, mas os pais dispostos a falar alguma coisa, a dizer: nós vamos pagar sim, mas não essa quantia, nós não temos. Eram $800 mil. E essa quantia, diante de tanto argumento, eles foram reduzindo, mas chega um ponto que eles disseram: não mais. Eles então tentaram fazer de tudo para que reunisse aquele valor. Foi então que a polícia, ao momento que passava-se os dias, já não parava de investigar. Descobre então que a criança não mais estava viva. Acontece que, no momento em que é pego um dos primeiros, que eram 3 homens, eles então, um deles foi reconhecido pela criança. Se tratava de uma pessoa que fazia segurança da própria loja do pai e que havia sido contratado para o trabalho naqueles dias. Porque, se os pais estavam dispostos a pagar a liberdade do filho, não importava o valor, acontece que a criança reconheceu. No momento em que ela olhou para o rapaz, que eram os 3, ela sabia de quem se tratava e provavelmente comentou. Naquela inocência de criança, eles então, os 3, se reuniram e decidiram: a criança não podia viver. Foi então que eles, um deles, que era exatamente o motoboy, fez então a preparação de um leite, um achocolatado, e colocou neste leite que a criança iria tomar algo que ela adormeceria profundamente. Já se tratava da madrugada que passava a noite, estava adentrando o dia seguinte ao sequestro. Portanto, ele aconteceu no fim de uma tarde, início de uma noite. E eles então dão esse pequeno copo de leite para a criança, que o recebe e o toma e adormece. E eles, percebendo que ele estava em profundo sono, resolvem então fazer o ato. O corpo se dará encontrado logo após a prisão, em que um vai denunciar os outros. E eles então descobrem, os pais, que não houve chance de nenhuma negociação, porque a criança já estava morta horas depois, e assim mesmo eles estavam negociando. O menino havia sido colocado em um saco plástico, enterrado embaixo de uma cama, com 2 tiros no rosto. A dor era extremamente. Os pais não tinham o que pensar. Tudo eles fizeram para construir um lar feliz. Vislumbravam o futuro dos filhos como qualquer pai, qualquer mãe. Por que aquilo aconteceu? Ives, 8 anos de idade, estavam. Lamentavelmente, aquele ano de 97 entrava para as páginas da história como um dos mais brutais a chocar a população do Brasil. Era 29 de agosto, o dia do sequestro. Passaram-se alguns dias. O pai, o senhor Okinawa, refutado naquele sentimento do pior possível pelo ser humano. A que ponto chega um ser humano a tirar uma vida de uma criança? Por que não soltaram ele em algum lugar, o abandonavam e eles iam buscar, mas vivo?
o ódio tomou conta desse pai. Ele odiava a tudo. Uma veia em uma de suas pernas começava a incomodar. E parecia que ele já não era mais com aquela saúde, aquela disposição. Algumas dores foram aparecendo no corpo. O ódio aumentava. E eles então começaram a falar daquele caso, vinha a imprensa, eles comentavam. Foi então que algumas pessoas chamavam eles, até mesmo para falar e passar alguma esperança para outras famílias, mas acometidos daquela dor. Chegaram até a falar em perdão no momento de suas palestras. Mas chegava assim em casa, o senhor Okinawa, a senhora Kay, ele dizia: eu não perdoo. Tim Lopes, um famoso repórter da Rede Globo, percebendo ainda no auge daquele momento da história, a sociedade ainda em choque, lança algo inusitado no Fantástico, em que as pessoas vítimas de algum ato cruel da sociedade possam se encontrar com seu algoz, quiçá perdoar. O quadro estava lançado no Fantástico ao domingo. Ele então já havia conversado com a sua esposa a respeito desse quadro. Foi então que o senhor Okinawa decide entrar em contato com a Rede Globo. Será que eu consigo ficar em frente com os 3 que já estavam presos? Será que eu consigo de fato perdoá-los, pois não é isso que eu sinto? Ele liga para a Rede Globo, ninguém atende. Muitas as tentativas naquele dia, ninguém atende. Foi então que ele, de repente, recebe um telefonema. Se tratava de Tim Lopes, o próprio coordenador do programa, que gostaria de conversar com ele e fazer um convite. Eles então se encontram, ele fala que gostaria de vê-lo no programa, porque era muito recente o fato ainda, e ele diz: pode ser que eu faça, mas eu exijo uma coisa, que os 3 estejam na minha frente. Eu não quero 1, não 2, eu quero os 3, que foram os responsáveis pela morte do meu filho. Tim Lopes então saiu com aquela incumbência. Ele então tentou contactar com todos os lugares onde eles estavam presos, mas dos 3, só um aceitaram. Se tratava do entregador do motoboy. Os outros 2 eram policiais que estavam presos. Não quiseram falar. Não quiseram se encontrar com o senhor Okinawa. Então, ele naquele ódio tremendo, muito forte, só pensava em encontrar-se com eles e tirar-lhes a vida. Ele não tinha qualquer outro sentimento que não fosse esse. Ele então, marcado o dia para que fosse feito o encontro com aquele único rapaz, que foi aquele que entregou o copo de leite que estava no depoimento. Ele é buscado pelo cargo da Rede Globo. Ele havia feito tantas orações até chegar aquele dia, que ainda assim aquele ódio o acompanhava. Ele foi passando pelo quarto do menino, que ainda continua muito parecido como estava. Foi retirado a cama, colocado no altar, com pequenos objetos ainda que lembram o menino, fotografias. Ele sente uma energia, o carro o estaria esperando lá fora. Ele se volta
Parece que o filho dele estava ali dentro, era como se o convidando a entrar. Ele adentra, diz: meu filho, eu acho que você está aqui. Eles então senta-se em algum lugarzinho ali, começa a conversar com o filho e diz: você quer que o papai perdoe eles, não é? Ele fala com aquele nó na garganta. Ele pensa, então ele diz: papai vai fazer isso por você. Mas o nó na garganta continuava. Ele então ali mesmo resolve fazer uma oração que ele havia aprendido há poucos dias. Era uma oração de perdão que repetia várias vezes e ele mentalizava aqueles que ele deveria perdoar. Era um esforço, um exercício, muito embora o coração dissesse outra coisa. Se levanta, sai, a esposa diz que continuaria orando por ele no quarto do pequeno. Ele então segue com o carro da Rede Globo, que filmaria tudo, sairia no Fantástico dentro de poucos dias. Quando chega na porta do presídio, aquele muro alto, ele desce. Quando ele desce, as pernas parecem fraquejar. Ele se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Ele ainda não conseguia dominar os seus próprios instintos de vingança. Era isso que ele sentia como pai amargurado. Ele pede para aquela equipe da Rede Globo um tempo e vê uma árvore logo ali à frente e diz: deixa eu caminhar um pouco, vou seguir até aquela árvore. Quando ele chega lá, coloca a mão na árvore, olha para cima e diz: Deus, do Senhor eu não escondo, o Senhor sabe muito bem o que eu estou sentindo. Ajuda-me nesse instante, nessa hora, porque eu não sei o que vai acontecer lá dentro. Eu só sei que eu posso reagir, é a única coisa que eu tenho certeza. Mas eu lhe peço 3 coisas: força, sabedoria, e me coloque como instrumento seu. Ele então termina aquela prece, volta-se para o carro e diz: podemos entrar. Quando ele caminha ao longo daquele corredor que parecia eterno, ele continuava pensando. Os pensamentos não eram bons. Quando então colocam ele dentro de uma sala, havia uma mesa, uma cadeira e a outra de frente. Nada mais. Eles então o deixam ali. Alguns saem, ele fica, iriam buscar. Ele parecia até ver o rapaz vindo pelo corredor. E aquela náusea, aquele mal-estar lhe tomara conta. Mais uma vez, tomado pelo ódio, ele pede ajuda. Deus, não me deixe fazer o que eu estou pensando. E novamente faz uma oração. Adentra-se o rapaz. Adentra-se acompanhado de outros que acompanhariam a conversa juntamente com o pessoal da emissora de TV. Tudo filmado. E eles começam a dialogar e ele pergunta detalhes de tudo aquilo que aconteceu. O pai queria saber, até porque parecia que não havia explicação para alguém fazer isso com uma criança. Ele conta o fato. Algumas, o pai diz, aquilo não é verdade. Porque no depoimento, ele diz, o rapaz, não houvera matado a criança, a arma disparou. Mas o pai diz, depois dessa conversa com o rapaz, em outros momentos, uma arma disparada uma vez
pode ser até possível, duas eu não acredito. E no mesmo lugar. Aí ele diz para aquele rapaz, se ele tinha filhos, o rapaz entra em estado de choque com a pergunta. Não se preocupe com a minha pergunta. Porque eu pergunto a você exatamente o que você não fez pelo meu. Se um dia algum filho seu precisar de uma ajuda minha, você pode ter certeza, eu ajudarei. Aquele encontro foi algo diferenciado. E eu posso entender que não só para o pai, como para o rapaz que estava preso, como para aqueles que estavam ali assistindo pessoalmente, como toda a sociedade. Porque a lei mais difícil que muitos de nós dizem, inclusive eu, é a oportunidade de perdoar. Tanto é que Jesus foi a última fala dele, citando naquele momento final, em que ele estava nas suas derradeiras falas, colocando a sociedade, não ele, que o perdão é algo importantíssimo para a nossa evolução. E este foi o último momento de Jesus falando do perdão. Ele então sai, aquele pai dali, e começa a dar valores na vida que algo ele não percebia além do lado material. Interessante é que ele, no momento em que ele estava trabalhando, antes de acontecer esse fato, muitos foram os momentos em que a família não tirava nenhum tempo para si. Mal os meninos iam para a escola, outras atividades, as empresas tomavam conta. Os pais, principalmente o pai, era focado único e exclusivamente para o trabalho. Antes do fato ocorrer com o pequeno menino, eles então haviam feito 2 anos antes um plano de saúde natural. Sabe-se lá que momento a gente vai precisar? Eles fazem então esse plano de saúde para que qualquer momento a família precisasse, pudesse fazer uso em alguma doença e algo inesperado ocorresse. Muito embora tudo ia muito bem com as empresas. Isso foi em 95. 97 aconteceu o fato trágico da morte do pequeno Ives. E aí, quando ele, então, esse pai, no momento em que eles estavam pensando, refletindo no sentido da vida, agora sem o pequenino, apenas com a filha mais velha, Vanessa, alguém liga para a mãe, que seria a senhora Keiko, uma pessoa que diz: olha, a senhora não me conhece. Passavam-se 4 meses do fato que havia ocorrido a morte do menino. Mas eu digo para a senhora que eu sonhei com esse garotinho que também não me conhece. Eu vi o seu filho no sonho e sabia que era ele. No sonho ele me dizia: diga à mamãe que ela está grávida. Aí essa pessoa muito educada liga para ela, se identifica, fala todos os pormenores. Ela falou: eu grávida? E ela, então, no dia seguinte, resolve fazer o teste. E ela, de fato, estava. O que seria aquilo? Como assim? Um sonho? Ives aparecendo por uma estranha no sono? E ele, então, sabendo dessa notícia, muito embora feliz, mas triste ao mesmo tempo, parecia, então, há muito que comemorar. Eu digo a vocês que eles estavam loucos para ter o 3º filho.
mas ela não engravidava. E veio aquela notícia inesperada. Ele vai até Chico Xavier. Foi então que, chegando lá na cidade de Uberaba, o Chico estava ali dentro com algumas pessoas. Não houvera visto ele. Ele sai e começa a olhar todo aquele ambiente de Uberaba, se inteirar de todo aquele local. Vem um repórter e fala: o senhor é o Okinawa Ota, aquele que saiu no programa do Fantástico, aquela história triste do seu filho, a gente acompanhou antes como foi, depois veio aquela história do perdão, e aquele repórter estava conversando com ele, reconheceu pela televisão, ele viu ele ali e reconheceu. Veio uma pessoa do Chico e disse: o seu Chico está chamando o senhor, pede que o senhor vá lá. Chico não havia visto. Ele então vai até Chico. Chico recebe, não precisa falar nada, Chico sabe tudo a nosso respeito. Não pense que ele também não lia os pensamentos, ele via. E Chico disse a ele: parabéns, meu filho. Nosso querido Ives vai voltar. Voltar? Como assim? Ele continuou, ficou ali mais algumas horas, permaneceu acompanhando as atividades, o Chico não mais falou nada e ele saiu. Ele então retorna para a sua cidade, não entendeu muito aquilo que Chico havia dito. E aí foi que ela, no momento em que eles estavam naquela dor, naquele sofrimento, passa-se os meses, ele rascunha, punha o nome começado com I, porque ele queria algo de que, já sabendo que se tratava de uma menina, que fosse algo parecido, também o outro era Nives, e ele foi colocando os nomes, mas não estava dando certo, ele não estava gostando. E aí, ele então é chamado pela filha mais velha. Papai, o senhor viu aquele plano de saúde que o senhor fez em 95? O nome do Ives veio errado. E ele foi lá e pegou tudo novamente, viu ali o que estava escrito. E ele viu o nome. Ives era o nome. E aquele nome Ives seria então o nome que ele colocaria naquela menina. Aquela coincidência foi se dando, não pelo parecer, mas ele já havia pensado no nome. Ele havia dedilhado e alguém soou esse nome. Quando ele então viu aquele que seria o nome errado, foi como se era esse que era para ser o nome que eu queria aqui. E por que foi cair antes dele morrer, 2 anos antes, aquele erro do nome? Foi então que nasce a criança com uma veia que parecia saltar na testa. O próprio Ives nasceu com essa veia latente. A menininha, agora Isis, também nascera. A diferença entre os dois foi de aproximadamente 1 ano para o nascimento dela após a morte dele. Aproximadamente 1 ano. E aí aquela festa total. Tudo aquilo havia acontecendo, a vida tentava se voltar ao normal. Ele funda uma fundação em nome do Movimento da Paz e Justiça e tenta restabelecer no calendário brasileiro como dia 30, o dia em que o filho foi morto, 30 de agosto
como o dia do perdão. Ele, então, tentando que essa possibilidade de lei se formalize, seja colocada, aquela menininha vai crescendo, inteira-se 3 aninhos. Um dia, num passeio de família normal, no shopping, ao lado da filha maior, o casal se depara com algo. A menina de 3 anos agora, a pequena Isis, pede então para eles pararem. Quero falar uma coisa. Papai, mamãe, o homem, sabe aquele, me fez mal. Mas obrigada, vocês foram me buscar lá no céu. Eles ficaram em choque. Dizer o quê? No instante a criança já saiu brincando, já saiu pulando, correndo. Só falou aquilo e saiu correndo. O pai não disse nada, a mãe também não. Hoje já é uma adolescentezinha. A linda Isis Ota já é uma adolescente. É claro que a gente pensa, por que tudo isso acontece? Há sempre alguma explicação na lei de ação e reação. Algo que não consegue ser evitado. Mas ai daquele que provoca e que seja o causador por ele. Porque a todo momento nós temos o livre-arbítrio. E assim eles vêm aprendendo. Fez uma palestra não faz muito tempo em um centro espírita, contando essa belíssima história. Para eles não há dúvida, pois até a letra de Ives e Isis são idênticas. E outros fatos mais que já aconteceram do ano de 98 para cá. A lei de reação é uma lei de amor, não de dor. É uma lei que promove reencontros, mas para reajustamento, não para desespero. Se algum de nós provoca algo que foge à lei de Deus, que é o amor, a responsabilidade é toda nossa. Nesse momento em que muitos acompanharam casos seríssimos de microcéfalos, a sociedade brasileira entrou em estado de pânico. Muitos casos também aconteceram no passado. Muitas doenças acometeram inúmeras pessoas e por que outras não? Muitas crianças nascem com anomalias, algumas extremamente graves e outras plenamente saudáveis. Recentemente, não faz muitos anos, foi em 2011, Divaldo Pereira Franco estava ali onde se tornou um dos maiores museus para que nos lembre dos fatos mais tristes da história de Auschwitz, onde milhares e milhares de judeus foram cruelmente, barbaramente assassinados, crianças, jovens, mães, pais. Ele lá sentia aquela atmosfera pesada. Não faz muito tempo, Yasmin Madeira também, outra grande trabalhadora da seara espírita, lá esteve. E com a mediunidade peculiar, a sua boca amargava, percebendo que ali, ainda passados muitos e muitos anos, muitos espíritos que foram vítimas ou que foram algozes, continuam presos numa atmosfera de plena dor. Falando em microcefalia, há poucos dias atrás, o Dr. Paulo César Frutuoso
relatou um caso particular. Ele é membro do Lar Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro, e lá trabalha, fundado por membros católicos, o Centro Espírita, o maior do Brasil. E ele, ao longo dos 40 anos, poucos anos atrás, começou a relatar em alguns livros todos os fatos que ele acompanhou ao longo desses mais de 40 anos, de casos belíssimos, no Lar Frei Luís. Ele, numa palestra recente, relatou algo pessoal, particular, familiar. Uma das crianças que nasceu com microcefalia no Brasil era sua neta. A gente pensa que no nosso lar não vai acontecer essas coisas. Quando acontece, é muito difícil lidar com elas. Foi aí que ele, percebendo aquela criança, sabendo da lei de ação e reação, conversa com outro membro de um trabalho espírita renomado no Brasil, médico, e diz a ele: olha, a minha neta está nessa. No meio de 3.000 crianças, ela é uma. Daria para você, pelo menos, nos dar uma resposta? O que foi que aconteceu no passado? Por quê? Aceitava a doença, ele aceitava sim, sem dúvida, porque ele conhece a lei de ação e reação, de causa e efeito. E aí, passado alguns dias, aquele amigo médico, numa sessão mediúnica, lhe diz: olha, o que nos foi relatado, e eu vou dizer a você, porque você está preparado para saber este caso, é que, na verdade, se trata de um espírito que se utilizou das crianças que morreram no campo de Auschwitz para martirizá-las, levando-as para laboratórios e todas as atrocidades, retiradas em pedaços, com elas vivas, todas as maldades. Você pode imaginar. Agora é o momento do reajuste. E pode-se galgar outras ainda encarnações, por enquanto esta. Mas diz Paulo César Frutuoso: Deus é tão bom, mas tão bom, que mandou primeiro uma mãe que a ama plenamente. Abandonou o trabalho, toda a sua vida, para se dedicar de amor, de corpo e alma, para cuidar da mãe dela. E, nesse instante, que nós vemos todas essas situações, sabemos que nada é por acaso. Tudo há uma explicação. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, está recheado de casos semelhantes, em que nós vamos ver muitos daqueles que estiveram no meio de uma sociedade que pareciam sofrer atrozmente, na verdade, estavam no momento de reencontro daquilo que fizeram no passado. E aí, para encerrarmos, vamos dizer uma história que está no livro Peculiar. Alguém o havia lembrado há poucos dias e eu peguei-o de volta e fui novamente fazer as lições, porque é um livro que vale a pena estudar. Vera Lúcia Marizek nos traz uma obra primorosa, Deficiente Mental. Por que fui? Ali, relatos inúmeros, casos e mais casos de crianças, de jovens, que vão relatar a razão de terem nascido deficiente. Existe no capítulo 6, onde a história de Margarida é contada. Se tratava de uma pequena menina que os sonhos eram um pouco diferentes da maioria das jovens. Seus pais, como para suas irmãs, desejavam a ela que se casasse, estudasse, mas
mas que principalmente casasse e tivesse filhos. E ela então tinha um sonho diferente. Tinha um sonho diferente. Fala para a mãe, fala para o pai. A vontade que ela tinha era de cuidar de crianças. Não era casar e ter crianças. Os pais estranharam, não era aquilo comum para a maioria das meninas. E ela diz, pai, deixa eu tentar, eu gostaria tanto. Sabe lá, aquele local onde fica a freira, onde tem a madre, onde tem fulano, ciclano? Deixa eu ficar lá. Se eu for seguir a vida religiosa, o tempo vai dizer, era uma menina, pré-adolescente. Ele então, aceitando aquele desafio, diz, você terá 2 anos para se decidir. É um tempo para você então definir se fica, né, lá ou vai embora. E ela depara-se naquele ambiente com pequenas crianças, que a sociedade deixava ali na questão de abandono e entrava para a questão de adoção. Ela então cuida de uma criança, cuida de outra, e aí, percebendo aquele amor, aquele carinho, a madre superiora fala para ela, como você tem amor pelas crianças, parece mãe delas. Era meu sonho. Um belo dia alguém ali abandonou uma criança que perceptivelmente tinha uma deficiência mental. As outras não. E a madre entrou em desespero. O que nós vamos fazer dessa criança? Porque ela necessita de uma atenção especial e já não temos tempo para as outras. Ela disse que eu cuido. Pode deixar, eu cuido das outras também. E ela se desdobrava. Já contava 17 anos. Chegava aos 18. E ela, já vestindo aquela missão, o pai e a mãe então deixaram que ela fosse, já como freira, continuava aquele trabalho. Aquele menininho, cuidado com total esmero, ela diz, madre, vamos colocar o nome dele? Ele não tem. Que tal, em homenagem a São Francisco de Assis, Francisco? A madre encontrou então essa possibilidade e diz, vamos então chamá-lo de Francisco. O Francisco foi ficando, cuidando, e nisso 3 crianças, de uma vez só, são deixadas, também com deficiências mentais. A madre entra em desespero, meu Deus. Passa-se um pouco de tempo, chegam outras com deficiência mental. E ela se desdobrava. Já fazia 16 anos, aquela jovem menina, passados mais 16, não tirava férias, não tirava folga. Ela um belo dia se pegou dormindo ali, no momento em que olhava as crianças. Meu Deus, eu não posso dormir. E a madre não diz a ela, o padre vendo aquilo, que também coordenava ali, querida, vai tirar uns dias de descanso. E ela, contrariada, como eu vou deixar eles? Mas foi. Uma semana depois voltou. Ela não aguentou de saudade, eles muito menos. Foi assim que Francisco, passado alguns dias, desencarnou. Aquele bebê, agora maior, já com a resistência física precária, não resistiu aos últimos impulsos da sua frágil saúde e se despedira da vestimenta do corpo. As outras crianças também mal chegavam na adolescência, aquelas que tinham acometimento de deficiência mental, não chegavam à fase adulta. E todas iam morrendo. As deficiências eram as mais variadas, autismo, síndrome de Down e outras tantas deficiências encontradas ali. O autismo naquela época, bem anos atrás, não era dito como autismo. Outros nomes o tinham. E aí, ela, passados anos, já não mais o corpo físico aguentando, a pequena Margarida, agora uma jovem senhora velhinha, percebendo que não tinha mais forças,
parece que Deus ouviu as suas orações. Veio um grupo de outras irmãs, chegaram ali aos montes e disse: viemos ajudar. E por ali ficaram. Era o suficiente para ela agora partir, tendo a certeza que o lugar estava muito bem preparado. Aquelas irmãs se desdobravam, mais lugares foram construídos, unidades de atendimento, tudo pronto. Ela desencarnada. Para tentar resumir, ela então se vê no plano espiritual. Quem é o que foi recebê-la? Ela olha para aquele jovem em pé. Mas espera aí, Francisco, você? Eu estou dormindo, sonhando. Onde está a sua deficiência? No corpo, querido. A deficiência estava no corpo. Eu aqui já não preciso mais dela. Meu perispírito transferiu a doença que eu necessitava passar, mas com ele se foi. Vamos. Quando ela olha o pai e a mãe que já haviam desencarnado, as irmãs que também tinham desencarnado, e a madre sorrindo para ela. Todos no plano espiritual. E ela vai descobrir, passados alguns dias, por que gostava tanto de criança. Não precisava saber muita coisa. É um amor. É colocada a ela uma encarnação 2 atrás, em que ela soubera, no plano espiritual, que era filha de um casal muito pobre, que queriam casá-la com um senhor já velho, para ela, quase na idade dos pais, e ela não aceitava aquele casamento. O casamento era arranjado, os pais faltavam de tudo, do mais básico. Aquele seria uma porta de possibilidade de vida melhor. Ela não casou. E era uma menina que não só pelo amor que ela tinha, por querer arrumar algum jovem, mas não era isso, ela era muito rebelde. Ela então é colocada no convento. No convento ela não adentra as leis do convento. Começa-se ali a fazer alguns erros graves e até envelhecer ela fez alguns equívocos, inclusive algumas maldades bem cruéis. E ela também fez algumas maldades com crianças que estavam sendo atendidas naquele convento atendido por aquelas freiras. Ela reencarna, vem então como deficiente mental, filha de um casal, cuja mãe ela reconhece na próxima encarnação, se tratara da madre que ela viu na última, que era após essa madre, como mãe dela, cuida dela até que ela desencarne. Uma deficiente mental, porém muito amada, mas resignada no sofrimento, muito embora passasse por grandes desafios e desesperos. E aí vem-se então a menina Margarida, que soube, como poucos, traduzir o amor aonde o filho não necessita ser biológico, transformado a todos aqueles como os filhos de Deus, como a ela também. Muito obrigada pela atenção de vocês, da paciência que nos ouve.